Uma das realidades da escola é que nem sempre o professor encontra a estrutura que gostaria de ter. Em alguns dias faltam bolas, e em outros não há cones suficientes. A quadra está ocupada, ou o espaço disponível é menor do que o previsto. É justamente nesses momentos que muitos professores acreditam que não conseguirão dar uma boa aula. Mas na prática, a qualidade da aula depende muito mais do planejamento e da forma como o professor conduz as atividades do que a quantidade de materiais disponíveis. Isso não significa que a estrutura da escola não seja importante. Ela faz diferença e deve ser, sim, valorizada. O ponto é que a falta de recursos não pode impedir que a aprendizagem aconteça. O primeiro passo é planejar considerando a realidade da escola. Antes de elaborar uma aula, conheça os materiais que realmente estão disponíveis. Assim, você evita preparar atividades que dependam de recursos que dificilmente estarão ao seu alcance. Outra estratégia importante é pensar em atividades que permitam adaptações. Uma brincadeira, um circuito ou um jogo podem ser realizados com materiais diferentes ou, em algumas situações, apenas com marcações no chão e uma boa organização da turma. Quando o objetivo da aula está bem definido, adaptar os recursos se torna muito mais simples. Um exemplo, você planejou uma atividade utilizando 10 bolas, mas ao chegar na quadra encontra apenas 4 em boas condições. Em vez de cancelar a proposta, reorganize a turma em grupos menores e monte estações de trabalho. Enquanto um grupo utiliza as bolas, os demais podem desenvolver atividades relacionadas ao mesmo objetivo, como exercícios de deslocamento, posicionamento, tomada de decisão ou desafios motores sem a bola. Depois de alguns minutos, os grupos fazem o rodízio. O objetivo da aula continua exatamente o mesmo. Apenas a estratégia foi adaptada à realidade. O espaço disponível também merece atenção. Nem toda atividade precisa ocupar a quadra inteira. Dependendo do objetivo da aula, é possível utilizar setores menores, corredores, pátios ou outros ambientes autorizados pela escola, sempre respeitando as normas da instituição e garantindo a segurança dos alunos. Uma decisão que faz diferença também é escolher as atividades em que o protagonismo esteja nos alunos e não nos materiais. Jogos cooperativos, circuitos motores, desafios de equilíbrio, atividades com o peso do próprio corpo e brincadeiras tradicionais mostram que a aprendizagem não depende necessariamente de muitos equipamentos. O professor continua sendo o principal responsável por transformar essas experiências em oportunidades de aprendizagem. Existe um cuidado que faz muita diferença no dia a dia. Evite transformar a falta de material em justificativa para reduzir a qualidade da aula. Os alunos percebem quando o professor chega preparado para lidar com os imprevistos e quando desiste da atividade diante da primeira dificuldade. Ter sempre uma segunda opção de planejamento transmite segurança e permite que a aula aconteça mesmo quando as condições não são exatamente as esperadas. Também vale a pena envolver os alunos na organização da aula. Distribuir os materiais, montar as estações, organizar os grupos e recolher os equipamentos ao final da atividade são tarefas simples que aumentam o senso de responsabilidade e tornam a rotina mais eficiente. Com o tempo, você vai perceber que algumas das melhores aulas nem sempre são aquelas realizadas com mais recursos. Muitas vezes são aquelas em que os alunos permanecem envolvidos, participam ativamente e compreendem o propósito de cada atividade. O professor que aprende a trabalhar bem com poucos recursos também vai estar preparado para aproveitar ainda melhor as situações em que a escola oferece uma estrutura mais completa. Os materiais podem facilitar uma aula, mas nunca substituem um bom planejamento, uma boa organização e a capacidade do professor de transformar qualquer contexto em uma oportunidade de aprendizagem.